Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre em mim. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. É sempre uma alegria ter vocês aqui. Não esqueçam de deixar o seu like e se você for novo no canal, acione os sininhos das notificações para receber um capítulo todos os dias. Hoje nós estamos gravando 1 Reis capítulo 18, um texto que fala sobre os profetas de Baal versus o profeta Elias. Esse é um texto muito conhecido da palavra, muito pregado nos púlpitos. A Bíblia diz que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, ordenando que ele fosse até Acabe e se mostrasse a ele, porque o Senhor enviaria chuva sobre a terra. Acabe tinha chamado Obadias, um homem temente a Deus, que havia se escondido junto com 100 profetas do Senhor em cavernas, pois Jezabel havia mandado matar todos eles. Acabe pediu a Obadias que procurasse fontes de água para salvar a vida dos cavalos e das mulas, porque a seca era muito severa. Eles então se dividiram, Acabe foi por um caminho, Obadias seguiu por um outro caminho sozinho. E no caminho, Obadias encontrou Elias, e ao reconhecê-lo, ele prostrou-se diante dele. Elias então pediu que Obadias fosse até Acabe e dissesse que ele estava lá e que queria vê-lo. Obadias ficou com muito medo. Ele disse que Acabe poderia matá-lo, pois já havia procurado Elias por todo o reino e não o havia encontrado. E ele temia que o Espírito do Senhor levasse Elias para outro lugar e que Acabe, não o encontrando, o matasse. Obadias então contou a Elias tudo o que Jezabel tinha feito aos profetas do Senhor e como ele arriscou a própria vida, alimentando-os com pão e com água. Mesmo assim, Elias afirmou que se apresentaria a Acabe. Então, Obadias foi até o rei e contou que Elias estava ali, esperando por ele. Acabe foi ao encontro do profeta e disse a ele: És tu aquele que perturba Israel? E Elias respondeu-lhe: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, por abandonarem os mandamentos do Senhor e por seguirem a Baal. Então Elias ordenou: reúne todo o povo no Monte Carmelo, os 400 profetas de Baal e os profetas dos bosques, que comem à mesa de Jezabel. Acabe reuniu então a todos, e diante do povo Elias disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal é Deus, segui-o. E o povo não respondeu nada. E Elias então continuou: Eu sou o único profeta do Senhor que restou, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham um, preparem o sacrifício e não coloquem fogo. Eu farei o mesmo. Vocês clamam ao seu Deus e eu clamarei ao Senhor. O Deus que responder com fogo, esse será Deus. E o povo concordou. E aí os profetas de Baal clamaram desde a manhã até o meio-dia. Gritaram, dançaram, mas não aconteceu nada. Ao meio-dia, Elias então zomba deles. Gritem mais alto, talvez ele esteja ocupado, talvez esteja em viagem ou está dormindo. E eles gritavam ainda mais e se cortavam até sangrar, mas não houve resposta alguma. Então Elias consertou o altar do Senhor, que estava quebrado, colocou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, fez uma trincheira ao redor do altar, colocou a lenha, preparou o sacrifício e pediu que derramassem água.
Foram 4 barricas e depois mais 4 e pela terceira vez mais 4. A água encheu a trincheira. Na hora da oferta, Elias orou ao Senhor e o fogo caiu do céu. Consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água da trincheira. Quando o povo viu isso, prostrou-se com seu rosto em terra e declarou: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E Elias ordenou que os profetas de Baal fossem levados até o ribeiro de Quizon, onde foram mortos. Depois, Elias disse para o Acabe: levanta-te, come e bebe, porque há um ruído abundante de chuva. Elias subiu ao Monte Carmelo, curvou-se em terra, colocou o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: sobe e olha em direção ao mar. E ele subiu e disse: não há nada. Elias disse: sobe outra vez. E ele novamente subiu. E aconteceu isso 7 vezes ele subiu. Na 7ª vez o servo disse: vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E então Elias disse: vai e diga para o Acabe: apressa-te, desce para que a chuva não te detenha. E aí o céu escureceu, vieram nuvens, vento e houve uma grande chuva. Acabe foi para Jezreel e a mão do Senhor estava sobre Elias. Ele cingiu os lombos, correu à frente da carruagem de Acabe até a entrada de Jezreel. Você certamente já ouviu muitas pregações sobre esse texto, mas eu quero destacar alguns pontos aqui que revelam a soberania do Senhor. Primeiro, a ousadia de um homem cheio do Espírito de Deus. Elias não temeu Acabe, não temeu Jezabel, não temeu os profetas de Baal e nem o povo. Outro ponto importante foi que ele mandou jogar água no altar, mesmo em uma terra que estava sem chuva há 3 anos. Isso revela a certeza dele de que Deus cumpriria a sua palavra. Quando Acabe acusa Elias de perturbar Israel, na verdade, é o pecador que se perturba quando a sua consciência é confrontada. Por isso, muitas vezes o crente é visto como inconveniente. Se você não incomoda ninguém, talvez você precise rever se você está pregando realmente o arrependimento como convém. O cochear entre 2 pensamentos é a oscilação entre servir a Deus e inclinar-se ao pecado. As 12 pedras no altar representam a unidade de Israel e o desejo de Deus de restaurar seu povo. Elias orou enquanto Acabe festejava. A chuva veio na oração, não no oba-oba. A pequena nuvem mostra o tamanho da fé de Elias. E ele ainda correu à frente da carruagem do rei, mostrando que não guardava nenhum rancor. Será que depois disso Elias seria reconhecido e honrado entre aquele povo? Vamos descobrir amanhã em 1 Reis, capítulo 19. Que o Senhor te abençoe, que Ele continue te guardando e que essa história de Elias e os 400 profetas de Baal sejam reveladas profundamente no seu coração. Tem muito mais revelações para você descobrir. Leia o texto de novo, o Senhor vai falar com você. Amém? Aleluia. Um abraço, até amanhã, se o Senhor nos permitir. Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre em mim.